Olá, pessoal. Hoje eu resolvi contar para vocês. Eu sei que a gente não pode contar, né? Mas resolvi contar só para vocês as minhas metas de 2026. Minhas metas de 2026, gente, não são nada. Eu acho que não tem muito material, assim, sabe? Tem mais coisas realmente que vai mudar a minha vida, a minha saúde. E é isso, eu tô tentando me afastar, gente, para ver se eu apareço, porque o celular ele tá de lado, assim, sabe? Ele não tá em pé. Porque quando ele fica em pé, fica estranho quando eu vou postar no YouTube. Aí daí eu botei ele de lado pra aparecer, que daí aparece tela cheia, sabe? E eu não sabia. E daí tem alguns vídeos meus que tá assim, ó, cortado, sabe? A metade assim da imagem. Então, gente, a primeira coisa que eu botei aqui, que eu vou meditar pelo menos 7 minutos por dia. Por que 7 minutos, gente? Porque eu achei que 5 era pouco e 10 é muito. Para o tempo que a gente está corrido e tudo mais, eu sei que 10 minutos é muito. Mas assim, ó, é tudo questão de prática. Então eu botei 7, mas vai acontecer de ser mais, sabe? Então eu botei 7 para ter uma meta. E algumas coisas, gente, que eu botei em meta, eu já estou tentando fazer, sabe, esse ano, para criar como rotina, porque se você não se obriga, a gente não cria rotina. Então você tem que ter repetição para criar rotina. A segunda é que eu vou tentar fazer, gente. Aliás, cancela tentar. Eu vou fazer 15 minutos de cardio por dia. Gente, eu não faço cardio, eu faço musculação, já vai fazer, fez um ano em junho, mas eu não faço cardio porque não dá tempo. Eu treino 1 hora e meia a 2 horas. O meu treino é bem, bem longo, né? Porque eu tento treinar o máximo de músculo que eu posso. Vamos supor, se eu vou treinar glúteo, eu tenho que treinar todas as partes do glúteo, entendeu? Então daí é muito treino. E eu acabo gastando realmente 1 hora e meia a 2 horas. E não dá tempo de eu fazer cardio. E daí eu acho que é muito tempo eu fora de casa, sabe? Mas eu pretendo comprar uma bicicleta para me deixar dentro de casa, aquelas ergométricas que fala que a gente fica dentro de casa, né? Que é para fazer cardio. Quero tentar, mas se não, eu quero tentar fazer na academia mesmo, parar 15 minutos e fazer meu cardio. Essa é a minha meta mínima, tá, gente? Porque eu quero começar a fazer pelo menos 30 minutos, mas eu botei 15, né? Para o nosso cérebro ele ir devagar processando, porque não sei se vocês sabem que o nosso cérebro ele é bem preguiçoso. Então a gente tem que dar uma enganadinha nele ali, sabe? Eu quero tentar ler, gente, um livro esse ano que vem. Porque esse ano agora eu coloquei que eu ia ler e eu não consegui ler nenhum livro. Aliás, eu não comprei nenhum livro, então eu não li. Mas esse ano agora, pastar o pão aqui que tá aparecendo. Esse ano agora eu quero ler um. Não lembro o nome certo, mas quando eu comprar eu vou trazer para vocês. Quero trazer também todas as minhas reflexões, o que eu achei, o que eu entendi. Quero tentar ler um livro. Eu não vou, porque ano passado eu botei 3 e não li nenhum. Então eu vou botar um livro, gente, que eu vou ler, né? A minha quinta meta, gente, é beber 4 litros de água por dia. Eu não sei ao certo quanto eu bebo, mas eu acredito que mais de 2 litros eu bebo sim, gente, porque eu bebo toda hora água. Mas eu quero ver se eu compro uma garrafona e deixo a água lá e vou bebendo para me medir quanto que eu bebo, entendeu? Porque eu não sei quanto que eu bebo de água, mas eu acredito que seja mais de 2 litros sim, porque eu é uma coisa que eu já me obrigo, sabe, gente? Eu vou dizer obrigo porque não é tão fácil para mim beber muita água assim. Mas enfim. A sexta coisa, gente, eu vou tirar um dia no mês pra mim sair. Eu quero, tipo assim, ó, pra mim sair com meu esposo um dia no mês, sabe? Nós dois como casal. Quero tirar um dia no mês pra nós sair em família. E quero tirar um dia no mês pra mim sair eu e as meninas, né? Porque somos meninas. Então, é um objetivo que eu tenho. Agora, é uma meta, sabe?
Sétima coisa, gente, eu vou começar a fazer aula de inglês por aqui mesmo, pelo YouTube, porque eu sei que tem muita aula legal, muita aula grátis. Eu quero tentar fazer assim, ó, nem que seja 20 minutos. Eu não botei os minutos aqui, tá, gente? Mas nem que seja 20 minutos por dia, eu vou tentar. Cancela. 20, nem o mínimo 20 minutos por dia eu vou fazer a aula de inglês. Minhas filhas vão fazer junto comigo, porque elas querem também. Elas têm vontade de aprender a falar inglês e a gente vai, tipo assim, sentar ali na frente da televisão e assistir, sabe? Se precisar anotar alguma coisa ou outra, mas a gente vai parar aqueles 20 minutos e vamos assistir aulas de inglês. Porque eu quero aprender a falar inglês, porque a gente vai sair passear, né, para fora do Brasil, então a gente precisa saber. A oitava coisa, gente, eu quero me conectar mais comigo mesmo. Tipo assim, eu quero me ouvir mais, eu quero entender mais o meu corpo, sabe? Porque, gente, se vocês não sabem, quando algo tá errado, o nosso corpo mostra. Às vezes a gente fica doente, a gente nem sabe, sabe? Igual, né? Uma coisa que eu descobri na garganta. Quando você fica com a garganta inflamada, é porque tem algo que precisa ser dito e você não disse. Algo que precisa sair, entendeu? Às vezes você está se prendendo a algo, então nosso corpo ele mostra. Às vezes até mesmo por conta da gente não ter cuidado, né? E dar uma fisgada aqui, outra ali, a gente não tá prestando atenção, a gente não tá ouvindo, a gente não quer entender, a gente quer fingir que não tá nem aí. Mas só que a gente precisa prestar atenção no nosso corpo e cuidar de nós, né? Porque sem nós, né? Se a gente não ficar bem, o que será de nós? Então, precisamos ser saudáveis também, em relação tanto no espiritual quanto no físico. Eu quero aprender mais do mundo espiritual, a nona meta. Eu já estou estudando mais, eu já estou, sabe, eu estou até viciada, que eu brinco, né? Mas eu sempre quero estar olhando aqui no YouTube aulas, palestras sobre física quântica, sobre lei da atração, sabe? Todas essas coisas, que é uma coisa que realmente eu acredito, é uma coisa que realmente funcionou para minha vida. Minha vida mudou muito, assim, depois que eu comecei a botar em prática né, todas as coisas que ensinam. E aqui no YouTube tem muita coisa legal, tem, sabe? Uma das pessoas que eu conheci primeiro falando sobre isso foi a Beth Russo, né, uma pessoa que eu admiro muito, gosto pra caramba. A outra é Hélio Couto. Inclusive, eu escuto a reprogramação mental dele sempre à noite, antes de eu dormir. Tem uma outra moça agora, uma outra moça não, uma senhora também, muito querida, inteligente, que os vídeos dela me fazem ficar assim, ó, querendo assistir até o final, sabe? Querer mais, 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 mais. Mabel, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu sei que é Mabel, é uma senhora muito top, assim, ó, sabe? Muito mesmo. Então, amo esses conteúdos, gente. Vejo alguns ou outro que aparece também, eu tô vendo, porque tem muita gente, muito conteúdo desses daí. Então, os que eu mais lembro são esses que eu assisto diretão mesmo, assim, né? Isso foi as minhas metas, gente, para 3 meses, porque eu separei, tá? A minha segunda remessa agora de metas são para 6 meses, que eu vou estar trabalhando mais em casa, né? Eu quero, não sei, pode ser por aqui também, pode ser, sei lá, home office, alguma coisa assim, mas eu quero algo que eu fique em casa. Vai ser tranquilo, sem pressão e sem estresse. Eu já profetizei aqui, tá? Segunda meta minha, que eu não botei assim, tipo, eu vou fazer, né? Ou, vai. Não. Eu botei assim, ó, já vou ter quitado com a Dai, que eu botei aqui, mas é a minha psicóloga, gente, é minha terapeuta, né? Aliás, eu falo psicóloga, mas ela é terapeuta, é formada em física quântica também. É... E daí, gente, também eu botei que eu vou ter quitado meu curso de informática, porque eu faço um curso
de informática e eu acabei atrasando devido, né, desde o início do ano ali que eu fiquei, né, meio desenrolada ali. E eles são bem queridos, tá? Eles estão deixando eu fazer mesmo eu devendo, mas estou passando tudo para eles. Ah, gente, eu ainda não consegui, tudo mais. Todo mês eu converso com eles, mas eu quero assim ajuntar e dar uma bolada só para eles, sabe? E vai dar certo. Eu não sei como, mas eu vou quitar as minhas dívidas, porque o universo vai trazer para mim, o meu subconsciente vai me ajudar. A terceira coisa, gente, que eu botei nessa meta de 6 meses eu já vou estar com a minha casa e com o meu carro. Como eu não sei, gente. Mas eu botei aqui que eu vou estar. Em um ano, eu botei uma meta só, que eu já vou estar vivendo a vida dos meus sonhos, com a minha família feliz, no nosso lar, tendo tudo que precisamos, porque a vida vai se encarregar de trazer tudo para mim. E essas foram as minhas metas do ano de 2026, gente. Será que eu estou sonhando demais? Será que é, né? Nada é impossível para Deus, né? E muito menos se a gente crê, se a gente ter fé. Então, eu acredito nas minhas metas, que vai dar tudo certo, a vida vai trazer para mim tudo que eu preciso, pessoas, oportunidades, momentos, conexões. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, ficaram até aqui, curtam, compartilham, se inscrevam no meu canal, comenta qual é a sua meta desse ano. Comenta se você achou interessante alguma meta que eu fiz, que você também vai fazer. Então é isso. Beijos!